Olá pessoal, tudo bem? É verdade que homem infarta mais que mulher? Você conhece alguma mulher, amiga, mãe que já teve um infarto? Popularmente chamado de ataque cardíaco, o infarto atinge sim as mulheres e quando isso ocorre pode ainda ser mais perigoso que o infarto nos homens, você sabia? Hoje eu vou explicar para você por que o infarto na mulher ele pode ser ainda mais grave que no homem. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. A gente sabe que a incidência de infarto no homem ele é maior que na mulher. Pra você ter uma ideia, em 2017, 7% do total de óbitos foram de infarto, mais ou menos 90 mil pessoas. De doenças cardiovasculares, que incluem infarto, derrame, insuficiência renal, por exemplo, morrem por ano em torno de 350 mil pessoas só aqui no Brasil. Com relação ao infarto, 70% ocorre nos homens e 30% ocorre nas mulheres. Ué, doutor, então o infarto mata mais homens do que mulheres, né? Contrário aí do que você disse. Calma que eu vou explicar. Sim, o infarto ele atinge mais homens do que as mulheres. Os homens tendem a ter um estilo de vida pior aí que o das mulheres, né? Se cuidam menos, se alimentam mal, fumam mais, têm um estilo de vida ali pior que da mulher. Sendo assim, realmente os homens infartam mais. Ocorre que após a menopausa, devido ali à queda do estrogênio, tem uma tendência da mulher infartar mais, né, com essa queda, e após os 65 anos a taxa de infarto se iguala com dos homens. Mas por que o infarto mata mais mulheres do que os homens? Vou explicar isso para você. Mas antes, você é inscrito no canal? Ainda não, pessoal. Olha quanto assunto importante, né? Então se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, dá o like, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos explicar esse fato. Quando o infarto ocorre nas mulheres, muitas vezes elas podem apresentar ali as manifestações atípicas. O que é isso? Manifestações atípicas são aquelas que não são sintomas clássicos. Manifestação típica do infarto qual que é? É aquela dor em aperto, em queimação, que começa do lado esquerdo do peito, que se irradia para o queixo, que se irradia para o braço esquerdo, para a região do estômago. Uma dor forte ali que dura mais do que 20 minutos. Uma dor que é acompanhada de sudorese fria. O paciente chega suando frio, chega pálido. Pode ainda vir acompanhada ali de náusea, de vômito. Essa é a manifestação típica do infarto. Nas mulheres, nos idosos e diabéticos, por exemplo, muitas vezes a pessoa está infartando, mas não sente essa dor clássica. Às vezes ela pode sentir ali uma falta de ar, uma palpitação, uma sensação de desmaio, uma sudorese fria ali com vontade de vomitar. E por ela não sentir muitas vezes a dor típica do infarto, a mulher tende a demorar mais para procurar o pronto-socorro. E a gente sabe que na cardiologia o tempo é músculo. Quanto mais se demora para procurar ajuda médica, quanto mais se demora para abrir aquela artéria que entupiu, maior a chance de morte, né? Muitas mulheres morrem até antes de chegar no hospital pela demora em procurar ajuda de emergência. Você conhece alguma mulher, amiga, mãe, avó, que morreu de infarto ali até antes de chegar no hospital? Comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta aqui embaixo nos comentários, é bom. Com certeza você deve conhecer. Eu vejo isso sempre nos hospitais. A paciente já chega em óbito, né? Porque demorou procurar ajuda, porque achou que estava tendo uma gastrite, ou achou que estava tendo um pinçamento lá na coluna, né? Outra situação que faz a mulher morrer mais do que o homem numa situação de infarto é que as artérias das coronárias das mulheres elas são mais finas. Então, na hora de fazer o cateterismo e a angioplastia, na hora de abrir a artéria da mulher, o médico, o hemodinamicista, pode encontrar mais dificuldade, pois as artérias das mulheres elas são menos calibrosas e são mais tortuosas, o que dificulta o procedimento. Então isso também contribui para a maior mortalidade do infarto nas mulheres. Você sabia dessas informações? Pois comenta aqui embaixo se você sabia ou não.
Outra situação que está fazendo a mulher infartar mais é o estilo de vida, que está cada dia pior, né? Afinal, a mulher tem que fazer o que a gente chama de tripla jornada de trabalho. Ela tem que cuidar de casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar. Isso faz com que a qualidade de vida piore a cada ano que passa. Por isso que a gente vê as mulheres cada dia mais estressadas, com a pressão mais alta, com colesterol mais elevado, mais sedentárias, às vezes mais acima do peso, menos felizes, dormindo mal. Isso tudo também contribui para o aumento tanto do número de infarto entre as mulheres e o aumento da gravidade do infarto nas mulheres. Esse estilo de vida, então, totalmente desregrado e que é imposto, infelizmente, pelo momento atual, né? Mas depois de tanta informação trágica, ruim, o que você deve fazer? Como fazer para que você, mulher, não entre para a estatística de 1/3 das mulheres que morrem sim de doença cardiovascular? Então vamos lá para 5 dicas, 5 estratégias para que você não sofra um ataque cardíaco. Vamos lá? Dica número 1. Mantenha a tua pressão adequada. A gente sabe que a pressão alta é o principal fator de risco para o infarto agudo do miocárdio. Então manter a pressão sempre normal é fundamental. Níveis pressóricos mantidos acima de 140 da sistólica ou de 90 da diastólica vão aumentar e muito a tua chance de ter um ataque cardíaco. Então mantenha sempre a pressão em torno de 12/8. Em alguns casos a gente mantém até abaixo de 12/8, tá? Dica número 2. Controle o colesterol e os triglicérides. É claro e evidente a relação que se tem entre o aumento do colesterol ruim, o LDL, com o aumento do risco do infarto. Então, se o teu LDL está acima de 130, cuidado, você pode estar entupindo aí suas coronárias. E pior, esse entupimento ele pode nem dar sintoma até que você infarte. Você sabia que no infarto é assim, né? Às vezes a pessoa não sente nada, nunca teve dor no peito, aí de repente no primeiro sintoma ele sente dor no peito, infarta e morre. Outro fator de risco importante são os triglicérides. Os triglicérides é uma gordura que vem do excesso de carboidrato. Então se você tem os triglicérides altos, mude a sua alimentação. Evite aí o excesso de arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, cerveja, doce. Diferente do colesterol, os triglicérides melhoram muito com a melhora da alimentação, tá? Dica número 3, evite o diabetes. Depois da pressão alta, o diabetes é o maior responsável por doenças cardíacas como infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, se você nota nos seus exames que a tua glicose está alterada, não postergue, dá um jeito de controlar o quanto antes. Atendo todo dia diabéticos que passaram anos, décadas sem controlar a tua glicose e hoje estão fazendo diálise, com o coração fraco, com as artérias do coração todas entupidas. Eu vejo isso todo dia, pessoal, sem exagero. Então, se você é diabético, controle o quanto antes. Hoje mesmo, se possível. Se você não é diabético, é claro, não vire um, né? Tá? Quarta dica, faça exercício físico regularmente. Quantas vezes já falei sobre exercício físico aqui no canal, né? Pelo menos umas 90 vezes. Mas não adianta eu ficar aqui falando e você não faz. Então faça pelo menos 150 minutos por semana. E pelo menos 2 vezes por semana faça musculação. Assim você vai ajudar a proteger o teu coração e evitar que você tenha um ataque cardíaco. Acredite, se você se exercita regularmente, dificilmente você vai infartar. Quase todos os infartados são sedentários. Além de ser bom para o coração, o exercício melhora a tua disposição, melhora o teu humor, te deixa com mais força, mais equilíbrio, mantém as suas articulações mais saudáveis. Além, é claro, de controlar a tua pressão, colesterol, controlar os seus triglicérides, a glicemia. Olha aí quanto benefício, né? Posso ficar o dia inteiro aqui falando dos benefícios do exercício. Então faz, pessoal. Chega de enrolação, tá? Depois comenta aqui se você faz ou não exercício físico, que eu quero saber, tá? Por fim, quinta dica. Mantenha sempre o acompanhamento cardiológico. Manter os seus exames em dia vai salvar a tua vida. É o que eu sempre digo. A gente consegue descobrir o teu risco de infartar muito antes de acontecer.
E é claro, assim a gente evita que você infarte. Então, se você não faz o acompanhamento clínico com um cardiologista, tá? Agende a tua consulta assim que possível. Como eu disse antes, quem vai ajudar a controlar a sua pressão, teu colesterol, seus triglicérides, teu diabetes, primeiro é você mesmo e você junto com o teu médico. Então manter o segmento clínico com certeza vai te ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo. Vamos espalhar informação. O mundo está carente de informação. Vamos espalhar saúde. Vou deixar aqui na descrição o atendimento que eu estou fazendo em telemedicina, tá? Então a gente está atendendo todo o Brasil. Então se você estiver precisando de um cardiologista, a Clínica Iano está à disposição. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.